estão fazendo pesquisas hoje em dia que revelam que os micróbios se comunicam entre si. Isso é o mais avançado da pesquisa biológica, em que os micróbios se comunicam entre si e formam uma totalidade complexa. Então, essa é uma boa metáfora para nós, para começarmos esse evento, em que nós consideramos que é possível que as comunicações hoje ampliem a capacidade de ação humana na política. E nós estamos vivendo esse momento histórico, tanto ao nível da dominação, quanto ao nível da libertação. Por isso que nós estamos em conflito e a sociedade está dividida. Um campo pela dominação, o outro campo pela libertação. Então, eu considero que é esse o momento político que eu acho que nós deveríamos discutir e ver de que forma, quer dizer, o que está acontecendo. Eu acho que a pergunta é essa. Quando eu estava preparando a minha apresentação, depois eu vou preparar a minha apresentação, quero agradecer a presença dos professores, do professor Hermes, do professor Carlos Steiner e do professor Wilson e do Daniel. Já falei do Daniel. E Felipe. Gustavo. Vocês me entrevistam aqui. Então, essa presença dos professores, e como eu estava dizendo, é um evento com troca de ideias. Então, estou aceitando inscrições. Estou aceitando inscrições de quem quer apresentar alguma ideia sobre o que estamos vivenciando hoje. É assim. Quem quiser falar, se inscreve. Meu papel aqui é de coordenar. E eu vou anotar, então, as inscrições. Certo? Alguém me dá um papel? Bom, primeiro, eu queria parabenizar a professora Tamara a iniciativa de abrir um espaço com esse tipo de dinâmica. É muito legal no momento que a gente está vivendo. Eu acho que é extremamente necessário que a gente quique ideias, né, uns com os outros, porque a gente vai ter que ser criativo agora. Acho que a gente já esgotou alguns dos caminhos mais convencionais para lidar com as ameaças que a gente está enfrentando, então a gente vai ter que ser muito criativo. E quando a professora Tamara me convidou para participar desse evento, ela pediu que eu centralizasse as minhas argumentações na questão econômica, né? no momento econômico que nós vivemos e como isso se relaciona com a insanidade política que a gente está experimentando. E a historinha que eu queria contar para vocês, então, ela tem muito a ver com a história que vocês que fazem economia do setor público já escutaram algumas vezes, né? Na economia do setor público, a gente apresenta duas visões sobre finanças públicas. E vocês já sabem que, né, como elas são contraditórias, uma, né, é incompatível com a outra. Eu já fiz o exercício de decidir na qual eu acredito. Infelizmente, a forma de entender finanças públicas que eu acho que nos conduziria a políticas mais funcionais, ela não é a compreensão de 95% dos meus colegas economistas. Então, eu sempre tenho que estar falando, né, gente, existe uma história alternativa, infelizmente é a história que descreve as nossas economias monetárias de forma mais realista e, infelizmente, não é revelada para a maioria da população. Por que não? Então, as duas questões que eu queria contar para vocês, a primeira é explicar essa visão alternativa, né, por que ela é importante. E a segunda é tentar explicar por que as pessoas mentem. Por que diabos os economistas continuam contando histórias que não correspondem à realidade. Então, a primeira questão é a seguinte: nós estamos enfrentando um ataque político que foi centralizado num suposto crime de irresponsabilidade fiscal por parte da presidente. É isso que a gente aprendeu, né? Foi a justificativa que nos foi oferecida.
essa percepção de que houve, né, uma suposta irresponsabilidade fiscal, ela está muito ligada a uma visão absolutamente infundada de como funciona um governo soberano numa economia monetária como a gente vive, né? Existem questões aí que são muito mal compreendidas e até por culpa desse próprio governo que acabou sofrendo impedimento. Eu não sei se vocês lembram que quando o ajuste fiscal foi adotado, né, quando o ajuste fiscal apareceu como solução inevitável para a nossa suposta crise fiscal, o governo vinculou na televisão algumas propagandas em que ele comparava o governo federal a uma dona de casa. Vocês lembram disso? E que era a hora do governo apertar o cinto porque a gente não tinha mais de onde tirar o dinheiro, né? Assim como uma dona de casa. Isso é fundamentalmente errado porque uma dona de casa, de fato, é usuária do dinheiro. Aliás, dona de casa, empresas, né, governos municipais, governos estaduais, são o que a gente pode chamar de usuários da moeda. Ou seja, eles primeiro precisam receber a moeda para depois gastar. Então, a forma mais tradicional de governos receberem moeda é recebendo impostos. Uma alternativa é vendendo as suas dívidas, né? Ou seja, tomando empréstimos. Esses empréstimos são executáveis, são exigíveis na moeda nacional, então reais. Então, governos municipais, donas de casa, empresas precisam receber reais para depois gastá-los. O problema que ninguém parece lembrar é que o próprio real é também uma dívida pública. E, normalmente, os economistas reconhecem isso quando fazem seus cursos de economia monetária e depois esquecem. O real é uma dívida pública, como se fosse um título público. A diferença é que ele é um título do Banco Central, né? Então, existem títulos públicos emitidos pelo Tesouro, existem títulos emitidos pelo Banco Central. Esses títulos também são uma dívida, né? Então, eles têm que aparecer como um passivo do Estado. E aí a gente se pergunta, bom, se o real é uma dívida pública, como é que ele aparece nas nossas mãos para que a gente possa fazer uso disso? Necessariamente ele tem que vir do Estado, a não ser que vocês estejam falsificando moeda por aí, né? Mas acho que ninguém está falsificando real. Então ele tem que vir do Estado para depois voltar para ele. Ou seja, se para todos nós a gente tem que receber reais para depois gastar, o Estado, o governo central, é o único ente nessa brincadeira toda que tem que gastar para depois receber, senão a conta não fecha, né? A gente faz sempre uma brincadeira nas nossas aulas, onde a gente cria uma economia na sala de aula. E a primeira coisa que a gente faz é, eu proponho pagar um salário para os alunos. O salário é uma moeda que eu emito, né? E aí eu pergunto, bom, mas agora eu preciso financiar o meu gasto. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu tento cobrar impostos deles, mas eles não têm moeda para me pagar imposto. Eu tento tomar empréstimo, vender títulos para eles, eles não têm moeda para comprar os títulos. Então sobra o quê? Emissão monetária, que de fato é a operação que financia todas as transações de um governo central. Operacionalmente, governos centrais gastam emitindo moeda e cobram impostos destruindo moeda. Essa é de fato a descrição operacional que faz sentido. Mas, por algum motivo que a gente vai descobrir, isso não é revelado para a população. Então, a população passa a achar, assim como os governantes e assim como os elaboradores da lei de responsabilidade fiscal, passam a achar que o governo precisa se preocupar com a variação do seu patrimônio da mesma forma que o resto da economia. Para a gente é um problema ter um endividamento líquido crescente. Para o governo, não. Porque a dívida do governo, originalmente, é a própria moeda. É como se fosse uma dívida que já está paga, porque ela é pagável em si própria, né? Então o governo não tem a restrição que a gente tem. Mas significa que o governo pode simplesmente realizar qualquer gasto que ele queira? Não. Né? Eu sempre brinco que, olha, se o governo decidisse pagar R$1 milhão para cada um de nós, isso operacionalmente é possível. Provavelmente, funcionalmente, não seria interessante, porque o resultado mais provável seria inflação de demanda. Então, o limite que faria sentido para o governo respeitar deveria ser econômico, ele deveria estar preocupado com o comportamento, bom comportamento da economia. E as restrições que
se impuseram a esses governos centrais impedem que ele faça isso. Porque os mecanismos de ajuste, quando ele está enfrentando uma suposta dificuldade fiscal, são no sentido da contração ainda maior. Então, o governo que está enfrentando uma situação de endividamento crescente, a razão para isso é o quê? Arrecadação cadente e exigências de gastos cada vez maiores. É por isso que ele está se endividando cada vez mais. O que ele deveria fazer? Isso é evidência de uma crise econômica, uma recessão no âmbito do resto da economia. Né? As pessoas é que não estão conseguindo gastar tanto quanto antes, estão exigindo mais do governo. Né? Então, o governo que age de forma contracíclica, que age de forma a impedir que a economia se expanda demais, né? O gasto aumente demais, com risco de inflação de demanda, ou se contraia demais, é um governo que deveria gastar mais justamente quando o seu resultado está piorando, e gastar menos quando o seu resultado está melhorando, que é justamente o que essas restrições que fazem com que o governo se comporte como se fosse uma dona de casa não permitem que ele faça. Então, hoje, as nossas regras fiscais fazem com que o governo só faça besteira automaticamente. E aí, o que aconteceu? O governo corrente, ao invés de admitir, né, que as regras que eram impostas sobre ele eram disfuncionais, tentou achar formas de não revelar que estava fazendo política contracíclica. E, sejamos justos, né, os elaboradores da contabilidade criativa tinham certeza de que era uma contabilidade que cabia nas regras. Né? Eles não estavam tentando que o governo sofresse um impeachment. Eles acreditavam que, olha, dentro dessas restrições, o melhor que a gente pode fazer é com essas operações contábeis. Então, as pedaladas foram uma solução, o uso de transferências que não aparecem no resultado do governo, transferências para o BNDES fazia política monetária, que na verdade acabava sendo política fiscal, que era injeção de recursos, também não aparecia. Então, eram formas dele não revelar que precisava fazer aumento do seu déficit, mas não podia aparecer no resultado que ele tinha anunciado inicialmente uma meta fiscal impraticável. Esse era o problema. E não podia nem rever, porque para rever a meta você precisa do Congresso. Né? Então, a discussão, na verdade, ela precisava dar vários passos atrás. A gente precisava reconhecer que toda forma de organizar as finanças públicas no âmbito do governo central é absolutamente disfuncional. Não, pode falar. Tá, muito interessante, estou aprendendo muito. Então, vou tentar me limitar mais uns 5 minutinhos. Então, essa discussão a gente precisa fazer. Por isso que o convite que eu sempre faço aos alunos aqui é fazer uma reflexão sobre finanças públicas, principalmente porque não vai ser algo que vocês vão ver nas discussões mais convencionais. Se você ligar a televisão e procurar um canal, um programa sobre economia, hoje o discurso hegemônico não é esse. Né? Então há uma disputa a ser feita, infelizmente. E isso, na verdade, vem ao próximo ponto que eu queria tratar com vocês, que é justamente por que essa historinha, se ela não é correta, se a moeda não é um ativo escasso para o Estado, né? Por que se conta essa historinha que faz com que o governo praticamente precise se comportar como se a moeda fosse um ativo escasso para si? Essa discussão política é dificílima para um economista fazer. Eu não sou cientista político, mas alguns economistas tentaram fazer essa discussão, porque aprenderam que, na verdade, o principal impeditivo da gente adotar políticas que façam as nossas economias, que são capitalistas e monetárias, ou seja, são economias onde a produção é mobilizada em função de decisões que buscam lucro monetário. Né? Isso é uma restrição, mas dentro dessa lógica funcional seria possível resolver esse problema, porque se os capitalistas contratam mais e produzem mais, quando eles acham que vão vender mais, se houver um probleminha de coordenação em que todo mundo acha que não vai conseguir vender o que vai produzir, os capitalistas em si vão reduzir as suas compras. E é por isso que a gente enfrenta recessões. Né? Quando os capitalistas acham, puxa, não dá para vender o que eu vou produzir, então eu vou produzir menos. Quando produz-se menos, emprega-se menos. Aí agora os empregados não têm dinheiro para consumir, os capitalistas têm menos motivo para investir. Então essa dinâmica é explosiva.
né? Na expansão, tudo vai bem. Por quê? Porque todo mundo acha que vale a pena gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Se vale a pena gastar dinheiro para ganhar dinheiro, as pessoas estão dispostas a oferecer dinheiro em troca de coisas que podem ser produzidas. Então, produzir é uma boa alternativa de ganhar dinheiro. Aí a economia vai bem. Aí chega um momento que esse ciclo acaba se revertendo inevitavelmente. Existe uma dinâmica financeira que depois a gente pode discutir por trás dessa dinâmica do investimento. Então, na contração é o oposto. Não dá mais para ganhar dinheiro produzindo. E aí, quanto menos eu gasto, menos você pode vender. Quanto menos você vende, menos você vai gastar. Quanto menos você gasta, menos ele pode vender. E assim sucessivamente. Qual seria a solução mais simples para isso se a gente tem um Estado que gasta na moeda que é uma dívida sua? Que o Estado assuma essa falta de demanda, né? Então a solução mais simples é essa. Isso os economistas já sabem pelo menos desde 1936 e melhoraram a sua percepção ao longo disso. Então, um artigo que faz parte da literatura que eu sempre forço que os estudantes leiam, do Kaletsky, né? Aspectos políticos do plano emprego, que é uma discussão que fala o seguinte: olha só, a gente já aprendeu essa porra. A gente já sabe como resolver o problema do desemprego nas economias. É isso, é oferecer um aumento dos gastos quando ele está faltando no setor privado. Isso é simples. Então a pergunta que a gente precisa responder é por que os economistas continuam dizendo que não é assim? Por que os capitalistas se recusam a aceitar políticas que vão nessa direção de promoção do plano emprego através do ajuste contracíclico da política fiscal e monetária? Por que se resiste a isso? E a resposta do Kaletsky, ela veio meio incompleta. Ele falou: olha, isso é uma questão para a gente debater. Um elemento, e isso a gente pode, na verdade, trazer para o que está acontecendo no Brasil, porque é muito parecido, é a mesma perplexidade, faz sentido para a gente experimentar hoje. É uma economia em expansão, é uma economia onde os produtores capitalistas conseguem vender mais. Vocês acham que as transferências de renda que da qual a nossa elite reclama tanto, vai para onde? Os recipientes de uma bolsa não guardam aquele dinheiro, não estão guardando aquilo e acumulando no livro. Eles pegam aquele dinheiro e fazem o quê? Compram alguma coisa. Então existe alguém que está se beneficiando vendendo para aquelas pessoas. As transferências de renda, a criação de uma nova classe média com capacidade de poder de compra, isso tudo foi responsável por uma expansão da riqueza no Sudeste tremenda, né? O crescimento da riqueza das nossas elites está muito associado a isso. A Fiesp nunca teve tão bem, a verdade é essa. Então, por que diabos que a Fiesp continua se comportando de forma absolutamente golpista? O que está faltando para a Fiesp? A Fiesp pedia o que ela quisesse e esse governo oferecia, até em detrimento das outras classes, né? Então, por que os nossos industriais não fazem uma aliança com esse setor? Os rentistas, a gente sabe por quê. Banco realmente ganha mais durante a crise, ganha mais com estabilidade. O banco ganha quando o juro é maior, quando as pessoas precisam se endividar mais, né? Quando eles podem brincar de cassino com a volatilidade dos preços dos ativos, comprando barato e vendendo caro. Então isso a gente explica bem. O banco, quase que por natureza, seria contrário a um governo que fosse capaz de estabilizar as nossas economias de forma ótima. Mas e as nossas indústrias? O déficit público tende a se transformar em lucro das empresas. Por que eles estão combatendo o seu próprio lucro? Essa questão é que fica mal resolvida e ela só se explica politicamente. Politicamente o quê? É a perda de poder desses grupos quando um Estado que foi capaz de estabilizar a economia se tornou mais popular e não precisa mais realizar uma aliança com as elites industriais, pode realizar aliança agora diretamente com a maioria da população. Essa é uma perda, né? A perda de poder político na disputa distributiva, em que agora, com menos desemprego, o que a gente tem? O argumento do Marx, né? De que um exército industrial de reserva menor significa menos capacidade de ameaçar e dizer: olha, eu vou deprimir o seu salário porque senão você morre de fome, né? Então, isso é ameaça ao poder dos capitalistas. E aqui no Brasil a gente está vivendo mais uma coisinha, né? Que é a possibilidade de ganho do desmonte do Estado. Isso o Kaletsky não chegou a cogitar porque não estava olhando para o Brasil. Se tivesse, ele ia ter visto, né? A gente tem a possibilidade de ganho, de abocanhar
fazer a pilhagem do Estado. Hoje, por exemplo, já se discute um monte de revisões. Por exemplo, a Previdência a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tem uma possibilidade de adotar o modelo americano, transformar tudo, entregar para os fundos realizarem a sua gestão. Ensino superior, boa sorte para a gente, né? A gente sabe que a tendência é ver o fortalecimento do ensino privado, né, e o público ficar asmindo. E a possibilidade de entrega de ativos, né, extremamente valiosos para esses grupos, né? Agora é o melhor momento de terminar a privatização da Petrobras, né, abrir o capital da Caixa. Então, esse tipo de pilhagem pode também representar um ganho para essas pessoas que vão virar donas de ativos extremamente valiosos em termos reais. Então, essa questão acho que a gente precisa estar debatendo, identificando exatamente quem ganha com esses ataques, quem ganha com a crise, quem ganha com o golpe. Tá? É isso. Então, eu vou sugerir ao professor Carlos Weiner, se gostaria de apresentar. Também vou repetir aqui o que falou o Daniel, né? Parabenizar a Tamara pela iniciativa. Agora perdi aqui a data. Nós estamos promovendo lá no Fórum de Ciência e Cultura, acho que é no dia 19. Daqui a pouco eu olho a data para divulgar para vocês um debate também, trazendo gente de colegas de diferentes unidades também, para a gente levar adiante esse debate. As coisas são... Acabo de receber a notícia que na Secretaria de Cultura de Porto Alegre suspendeu algumas atividades culturais que estavam previstas e está cortando bolsa de estagiários que incorreram no crime de manifestar pelo Facebook a sua crítica ao golpe. Não sei se vocês sabem, alguns dias atrás, isso ainda antes da votação do Senado, dois procuradores da República em Goiás dirigiram-se ao reitor recomendando que não se fizessem debates políticos na Universidade de Goiás, porque essa não era a função da universidade. E há cerca de 2 ou 3 dias, um delegado da Polícia Federal na Universidade Federal de Minas Gerais dirigiu-se ao reitor solicitando que ele apresentasse naquela delegacia uma professora italiana, argentina, uma professora estrangeira que estava cometendo o crime de participar de atividades políticas e sindicais, coisa que é proibido pela legislação brasileira. E por aí eu posso começar. Que legislação brasileira proíbe a manifestação política e a ação sindical de estrangeiros? A Lei de Estrangeiros, votada em 1980, sob o governo de João Batista Figueiredo, portanto, sob a ditadura militar. Há uma série de outras leis da época da ditadura militar que permanecem, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional foi um dos esteios fundamentais da ideologia do Estado totalitário militar, permanece vigente, não foi alterado. Como nós sabemos também, a Lei de Anistia, que, num certo sentido, deu um perdão para todos os torturadores e assassinos que, sob a ditadura militar, mataram, assassinaram e torturaram lutadores pela democracia, receberam pela Lei de Anistia um acordo de leniência, o direito de não serem acionados pelo Estado brasileiro nem pelos familiares dos mortos e desaparecidos, como parte da transição democrática, enquanto países como Chile, Uruguai, Argentina e vários outros torturadores e assassinos das ditaduras desses países foram levados à prisão. Inclusive, o presidente da ditadura militar argentina estava preso até recentemente, morreu na prisão de
seu dela, né? 80 e tantos anos, estava lá pagando os crimes que cometeu no Brasil. Tal aconteceu. Eu estou fazendo essa referência porque talvez a maioria dos jovens que aqui estão Estão ouvindo bem? já chegaram à sua idade da razão, vamos dizer assim, vivendo num regime relativamente democrático, que acreditavam ser tal, sem ter muito claro a presença disso que aqueles da minha geração chamamos de entulho autoritário, todos os resquícios da ditadura militar que permanecem presentes na estrutura do Estado. Mas dá para entender, né? A minha voz ficou meio fina. Muito fina. Nada a ver com Mas compreensível, certo? Deixa eu ver se está melhor. Não me preocupe. A voz afinou, mas as ideias continuam duras. Bom, eu digo isso porque então, muitos de vocês não têm esse sentimento da permanência desses, e a percepção e mesmo conhecimento da permanência de uma série de elementos, por exemplo, o caráter militar das polícias estaduais. As polícias estaduais brasileiras, pela Constituição de 45, não eram vinculadas, não eram polícias militares, isso quer dizer vinculadas e subordinadas às Forças Armadas, eram polícias estaduais, e foi na legislação ditatorial, na Constituição de 1967, e depois que foi a primeira Constituição ditatorial, e depois no arremedo de Constituição de 1969, é que se estabelece a subordinação das polícias estaduais às Forças Armadas brasileiras e a sua militarização. Militarização que até hoje é um resquício da ditadura militar que fez com que elas adotassem posturas de, que a gente assistiu, por exemplo, forças de ocupação em bairros populares. Elas agem como um exército que ocupa um território, no caso, o território de cidadãos brasileiros que pegam desta ocupação mesmo todos os direitos de cidadania, suas casas são invadidas, os seus bairros transformados em espaços de faroeste, crianças morrem com balas perdidas, a gente chama de balas perdidas, que a gente sabe que são balas, na verdade, atiradas de maneira irresponsável, seria uma consideração pela população civil, que a gente tem que falar dessa situação.